Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Mais um dia, né? Graças a Deus. Vamos começar a nossa leitura. Então, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e em seguida a gente já começa a nossa leitura aqui. Hoje tem bastante coisa para a gente falar, né? Trechos pequenos, mas bastante textos para serem lidos. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse início de semana. Senhor, hoje já é dia 10 de outubro de 2022 e há uma alegria imensa no nosso coração, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus pela tua ajuda, pelo teu auxílio, pelo teu Espírito em nós, Pai, nos dando essa convicção e certeza de que esse é o melhor lugar onde nós devemos estar, na tua presença, diante da tua palavra, mergulhando nela, Senhor, cada dia mais, para que nós possamos sim, Senhor, ser cada dia mais alicerçados nessa palavra. Nós desejamos muito, Jesus, te conhecer cada dia mais como o Senhor é, como o Senhor tem se mostrado para nós diante da sua palavra, Deus. Muito obrigada, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ensinado, por até aqui o Senhor ter nos sustentado diariamente com saúde, com paz, com alegria, com tranquilidade, com o teu Espírito Santo sendo nosso guia, sendo nosso auxílio, a nossa direção, Pai. Muito obrigada, Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, guarda as nossas vidas, a minha, dos meus irmãos que estão nesse período de leitura, Pai. Nós te louvamos e desejamos muito continuar, Senhor, até o final desse ano. E em nome de Jesus, 2023 não vai ser diferente, Senhor. Nós vamos estar, se o Senhor permitir, mais uma vez, meditando e lendo a tua palavra para cada dia mais te conhecer. Muito obrigada, Jesus. Esse é o nosso lugar, o melhor lugar onde nós desejamos estar, Jesus, diante do Senhor e da tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos começar? Deixa eu tirar aqui o barulho do celular. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo, na verdade, né? Acho que eu não vou conseguir, não. Espera aí, gente. Só um minutinho também. Segura aí. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem encerrar o vídeo. Vamos lá. Me perdoem, eu esqueci de tirar o barulho e aí as notificações ficam chegando, né, pra gente. Perdoe-me. Mas vamos lá, né? Tem bastante coisa pra gente ler hoje e Deus vai nos dar a direção. Vamos começar então? A gente começa hoje em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 48. É a continuação da nossa leitura de ontem, né? A gente estava já em Lucas 12 e a gente vai continuar nele por mais 2 trechos até o final, que ele vai até o 59, e aí em seguida Lucas 13, Lucas 14, nós vamos até Lucas 14, tá? Então nós vamos hoje, final do capítulo 12, Lucas capítulo 13 praticamente inteiro, aliás, inteiro, acredito eu, e Lucas capítulo 14, eu não sei se ele chega a ser inteiro, mas boa parte, né? Nós vamos exatamente até o final de Lucas capítulo 14 também, tá bom? Então vamos lá. Lucas 12, 35 é o primeiro trecho que a gente vai ler até o 48. A parábola do servo vigilante. Gente, eu já vou começar aqui falando algo para vocês, para que a gente já comece a ler com esse entendimento. O que é uma parábola? A parábola nada mais é do que uma história, do que uma alegoria, do que uma tipologia a respeito de uma situação do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa realidade natural, mas que nos faz refletir sobre coisas espirituais. Então, Jesus falava o tempo inteiro, principalmente com a multidão, através de parábolas. Porque ele diz na palavra, nós já lemos esse trecho anteriormente, que ele falava através de parábolas para que o pessoal, para que a multidão não entendesse. Como assim, Elisângela? Jesus não queria que eles entendessem? Não. Segundo a palavra nos diz
Jesus não queria que eles ainda entendessem a palavra que ele estava falando, porque na verdade não havia condições espirituais das pessoas sim ouvirem a palavra e serem ministradas pelo Espírito Santo, convencidas, né, dos seus pecados, porque Jesus não havia ainda morrido pelos nossos pecados e ressuscitado ao terceiro dia. Então não havia condições das pessoas serem transformadas, serem confrontadas, né, pelo Espírito Santo para convencimento de pecado. O que acontecia aqui desde João Batista era uma chamada ao arrependimento, uma chamada à reflexão de mudança de mentalidade segundo a palavra de Deus, né? Então eles estavam, tanto Jesus, quanto os discípulos, quanto João Batista no seu início de ministério, o que eles estavam fazendo era chamando os judeus ao arrependimento, ok? Então era isso que eles estavam fazendo. E para que a multidão, para que a grande maioria não ainda compreendesse o que Jesus estava falando, mas assim que isso fosse possível, a partir do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, da morte de Jesus, e então sim, esses judeus, essa multidão poderia ser alcançada pelo poder do Espírito Santo, pelo convencimento do pecado, e eles então iam ler essas parábolas e eles então iriam compreender. O que Jesus faz então comigo e com você é nos falar através de histórias, mas que hoje o Espírito Santo consegue traduzir isso para nós, conforme a gente vai meditando nessa palavra, o Espírito Santo então consegue traduzir para nós o que Jesus estava querendo nos dizer com essas histórias, com essas alegorias, com essas tipologias, né, que são as parábolas. Então, a parábola nunca é algo literal, no sentido de que foi uma história verídica. Não. Nunca é uma história verídica. A parábola nada mais é do que algo que pode acontecer no nosso cotidiano ou que acontece no nosso cotidiano, porém Jesus está então traçando um paralelo para que a gente consiga entender coisas espirituais que ele está querendo nos dizer, ok? Então, na minha opinião, tá, gente? Eu tô falando aquilo que eu entendo das parábolas. Pode ser que tenha outros significados, inclusive, né? Nunca me aprofundei nisso, mas o pouco que eu entendo da própria palavra, para mim, é essa ideia que a palavra de Deus, que Jesus está querendo passar, e ele foi claro em dizer que ele não queria que a multidão entendesse, que somente os seus discípulos naquele momento iam ser revelados, né, esses segredos para eles do que Jesus estava falando. Então Jesus ia e explicava a parábola, né, traduzia a parábola para eles. Então geralmente havia sempre uma explicação por parte de Jesus para os seus discípulos, para os 12, né, para aqueles que estavam ali mais próximos dele no seu dia a dia do ministério, ok? Então nós vamos entender essas parábolas que nós vamos ler hoje, o que Jesus estava falando para nós. Eu não vou esmiuçar, mas a gente vai dar a ideia central, tá? De algumas dessas parábolas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia central, tá? Meditando aos poucos, o Espírito Santo vai sempre nos dando um pouco a mais de entendimento, de revelação daquilo que Jesus estava querendo falar. Então, a primeira parábola é Lucas 12, 35. A parábola do servo vigilante. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato,
a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essa parábola do servo vigilante, Jesus faz um paralelo, né? Faz uma tipologia para nós a respeito de uma casa, de uma fazenda, de uma propriedade, aonde o senhor daquela casa, o dono daquela casa, ele viaja, faz uma viagem longa e ele vai voltar em algum momento para sua casa, mas ele deixa servos ali cuidando, zelando por aquela casa, cuidando dos outros servos. Ele fala de como se fosse um administrador, um mordomo, né? Que fica ali responsável. Mas como esses servos, por serem servos, não sabem nem o dia nem a hora que o seu senhor voltam, que eles estejam preparados a qualquer momento para receber o seu senhor quando ele bater na porta. Porque se eles não estiverem preparados, se eles deixarem a propriedade, as coisas do seu senhor a Deus dará, o que vai acontecer quando esse senhor voltar? Ele vai pegar os servos desprevenidos, despreparados, e ele punirá severamente. E esses servos que forem negligentes, insensatos, serão punidos de forma junto com os infiéis, com servos ou com pessoas que nunca seriam fiéis a esse Senhor, ok? Então Jesus está traçando esse paralelo para nós a respeito da nossa vida como servos de Deus. Se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos servos do Senhor Jesus. A própria palavra, quando a gente diz, você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu costumo sempre enfatizar essa frase porque a gente nunca presta atenção nesse detalhe. Quando nós aceitamos Jesus primeiramente como Senhor da nossa vida. Ele passa a ser o nosso dono, ele passa a ser o nosso Senhor. E nós então estamos encarregados de cuidar dos outros servos, de cuidar daquilo que Deus tem colocado, confiado nas nossas mãos, para que quando ele vier, que nós não sabemos nem o dia nem a hora, e ele bater na porta, nós estejamos totalmente preparados, com tudo que ele nos entregou, muito bem cuidado, e preparados para receber esse Senhor e sentar na mesa com ele e ter um alimento ali preparado, e tudo está no seu devido lugar. Isso fala dessa parábola do servo vigilante ou do não vigilante, ok? O vigilante vai estar preparado e vai receber o seu Senhor e vai estar com ele nesse banquete que ele vai preparar, e ele vai servir para ele esse banquete para esse servo, porque esse servo foi um servo vigilante. Agora, para o servo negligente, para o servo que não for vigilante, caberá para ele o lugar junto com os infiéis, ok? E ainda pior, aquele servo que sabe que o seu Senhor não está na casa, que talvez demore a chegar, ele começa a judiar, ele começa a maltratar os seus conservos, as pessoas que também são servos daquela casa, mas que estão sob o cuidado daquele servo, ok? Negligente. Então ele começa a espancar, ele começa a bater, ele começa a judiar dos outros servos. Gente, Jesus está dizendo que se nós não cuidarmos bem daquelas pessoas que o Senhor colocar para nós cuidarmos, se você é um líder, se você é um pastor, se você é alguém que Deus tem confiado pessoas para você cuidar, inclusive filhos,
netos, né? Não fala só do lugar de congregar, da igreja em si, mas todos que Deus tem colocado sobre a sua supervisão, sobre os seus cuidados, Deus vai requerer de você que eles estejam sendo bem tratados e bem cuidados, ok? Então dá para meditar que tem muita coisa dentro dessa parábola aí também, tá bom? Mas essa é a ideia central da parábola, né? Sobre o servo que é vigilante e sobre o servo que não é vigilante. Lucas capítulo 12, versículo 49 ao 59. Cristo, causa de divisões, repreensão por falha na interpretação dos sinais. Lucas 12, 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece, e quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esse último trecho aqui do capítulo 12 de Lucas, Jesus está falando sobre essa questão de o evangelho ser motivo de muitas divisões na terra. Por quê, gente? Nós já falamos isso algumas vezes aqui. As pessoas, elas têm a tendência de não reconhecer o seu próprio pecado. E isso não é de hoje. A humanidade vive esse dilema de não conseguir olhar para si mesmo e reconhecer o seu próprio pecado e reconhecer o quanto precisa da misericórdia e do perdão de Deus por causa da sua maldade, do seu pecado que está enraizado na pessoa, e assim a pessoa não se converte. A falta de reconhecimento do pecado faz com que o coração da pessoa esteja endurecido e ela então não se converte. Não permite que o Espírito Santo a convença do seu pecado. Então, por causa disso, aqueles que se convertem têm a tendência de ser mal vistos pela sociedade em geral, que não quer reconhecer que é pecador tanto quanto nós somos, ok? Então, quando alguém se converte, há uma tendência quase que natural dela, principalmente no início da sua vida cristã, na sua vida de conversão, ela ter muitos atritos com pessoas que agora percebem que essa pessoa se acha, né, mais justa do que ela, ou porque não creem, né, no evangelho, então querem até colocar essa pessoa para fora da família, né? Quantas pessoas sofrem opressão dentro da própria família, do seio familiar, por ter se convertido. Eu, nos meus primeiros meses de conversão, sofri bastante com isso. Vim de uma família extremamente católica, praticante. Eu era católica, praticante também. E quando eu olhei para mim e reconheci Jesus como Senhor e Salvador, percebi o quão longe de Deus eu estava, mesmo estando dentro de uma igreja. O quanto eu não sabia ou não reconhecia o meu próprio pecado e achava que tudo que eu fazia, que estava contrário à palavra de Deus, estava certo. Então a gente tem essa tendência, né? E aí minha família achou bem estranho, sabe, assim, por nós termos uma tradição muito católica, a família na época, eles não aceitavam muito bem a minha conversão, a minha ida para o evangelho, para uma igreja evangélica, né? Então tudo isso
gerou muitas divisões. E é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, eu não vim para trazer paz, para ser todo mundo amigo. Não, o evangelho ele vai trazer uma certa divisão no meio das famílias, no meio das pessoas. Por quê? Por causa dessa falta do reconhecimento do pecado, ok? Então, infelizmente, isso desde que o mundo é mundo, aqueles que decidem viver uma vida de justiça, uma vida de santificação, eles vão ser perseguidos, eles vão ser oprimidos, eles vão ser afastados muitas vezes do meio ali da sociedade em que eles estavam por causa de Jesus. Isso é natural. Então, Jesus diz, seguindo, ele fala que essa geração que ele está conversando aqui pedem muitos sinais para Jesus a respeito de quem ele é. E ele está dizendo assim, vocês conseguem reconhecer quando vai chover, quando vai fazer sol, quando é primavera, quando é verão, quando é inverno, e vocês não conseguem reconhecer o tempo presente no sentido de profecias. Vocês não conseguem entender o que a palavra disse a meu respeito, de que eu viria, de que isso aconteceria, tudo que está acontecendo agora, a própria palavra no Velho Testamento já apontava para Jesus, né? Então Jesus está dizendo, vocês não conseguem reconhecer os tempos e as estações de acordo com a palavra. Vocês se dizem muito espertos, mas de esperto vocês não têm nada, porque se vocês não conseguem reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo, então infelizmente é porque vocês leram, mas não deixaram que o meu Espírito ensinasse vocês. É isso que muitas vezes acontece conosco, até dentro da igreja cristã, ok? Nós vamos para a letra e não deixamos o Espírito Santo ministrar a verdade de Deus em nós, ok? Lucas capítulo 13, versículo 1, primeiro trecho a respeito do capítulo 13, do 1 ao 5. Os galileus mortos por Pilatos. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus está falando sobre a questão de que todos nós precisamos nos arrepender, independente de que nacionalidade nós temos, raça, cor, credo religioso, família, cultura, independente de qualquer uma dessas coisas, o arrependimento e o crer em Jesus é o caminho para a salvação, seja judeu, seja grego, seja qualquer pessoa. A palavra vai dizer isso para nós, que o caminho é o arrependimento e crer que Jesus é o Filho de Deus. A parábola da figueira infrutífera, Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Ele contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem, Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Essa parábola da figueira infrutífera, o centro dela existia uma figueira, uma árvore de figos, dentro de uma vinha, de uma plantação de uvas, ok? Vinha era de uvas e figueira era de figos. Então existia uma árvore, uma figueira, dentro de uma plantação de uvas. Então a parábola fala de alguém ou de algo que está plantado em um lugar que não é talvez o seu lugar devido, né, de estar plantado. Então, para que uma figueira no meio de uma plantação de uvas, né? Ela deveria estar no devido lugar. A figueira dentro, talvez, de uma plantação de figueiras, né? E não numa vinha. Mas Jesus está justamente nos levando a pensar
sobre, muitas vezes, nós somos a figueira, ok? A alegoria aqui, a tipologia é que eu e você somos essa figueira plantada numa vinha, muito provavelmente num lugar que talvez não seria o nosso lugar, mas essas duas árvores têm uma importância muito grande, né? Esses dois tipos de plantação dentro da palavra de Deus falam muitas coisas. Mas essa figueira estava no lugar errado, vamos dizer assim, ou no lugar certo, porém não conseguia frutificar. E Jesus vai procurar frutos nessa figueira, a parábola está dizendo. O próprio Cristo diz: já faz 3 anos que eu tenho buscado fruto nessa figueira e nada encontro a não ser folhas. Então essa figueira está inutilizando inclusive a terra onde ela está plantada. A terra ali daquela figueira poderia ser plantada uma outra árvore, poderia ser plantada uma outra videira, ok? Nessa vinha. Então Jesus pede ao Senhor daquela terra, a quem está cuidando daquela vinha, para que corte aquela figueira e lance no fogo. E aquele dono daquela terra que está cuidando, né, na verdade, daquela terra, diz: Senhor, permita que eu fique com ela por mais 1 ano, e se então ela não frutificar, então a gente corta. Eu vou adubar. Jesus está dizendo que não está encontrando fruto nessa figueira, e se essa figueira somos nós. Ele deu um prazo de 3 anos. Esses 3 anos, gente, fala de um tempo que a própria Bíblia dá para o novo convertido se tornar alguém um pouco mais maduro. 3 anos fala de um tempo hábil para que uma pessoa que se converteu ao Evangelho, alguém que se tornou então filho de Deus, comece a caminhar um pouco mais, avançando e frutificando já em Deus. Então fala de um tempo oportuno para começar a dar frutos. Se em 3 anos você não está dando fruto nenhum para o reino de Deus, Jesus está dizendo: corte e lança para o fogo. Então está dizendo assim: se você não presta para frutificar no reino de Deus, então Jesus está pedindo para ser cortado e jogado no fogo. Então nós precisamos compreender que existe um papel específico na minha vida e na sua vida depois que nós somos salvos. Eu costumo falar durante as aulas que você precisa saber que você foi salvo para salvar. Nós não fomos salvos simplesmente para ser salvos. Jesus não nos alcançou, não nos salvou, não nos resgatou do império das trevas para que a gente fique simplesmente sentado num banco de igreja ou com uma Bíblia debaixo do braço dizendo que nós já fomos salvos e que um dia eu vou morar com Jesus. Ok? Não é para isso que Deus te salvou. Tem um propósito muito maior na nossa salvação, que é justamente fazer o ID, alcançar muitas vidas, alcançar outras vidas ao nosso redor, para que elas também sejam salvas. A humanidade está indo para o inferno, gente, e nós somos esses canais do Espírito Santo para que essas pessoas sejam resgatadas, assim como você e eu fomos resgatados um dia. Existem outras pessoas na mesma posição de morte eterna, estar caminhando para o inferno, como eu e você estávamos caminhando também, mas Deus nos alcançou através de alguém. Alguém foi canal de bênção para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus está nos chamando para ser uma figueira frutífera, ok? Tem muito mais dentro dessa parábola, mas a gente vai caminhar aqui, senão nós vamos passar o tempo todo numa parábola só. Tem bastante coisa. Se nós começarmos a meditar, o Espírito Santo começa a trazer e a gente vai procurando outros textos que falam sobre isso e as coisas vão se encaixando. Lucas 13, a partir do versículo 10 agora. Jesus cura uma mulher no sábado, mais uma vez, né? Jesus curando no sábado. Lucas 13, do 10 ao 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar.
venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Jesus cura mais uma mulher oprimida pelo diabo há 18 anos, gente. Não são 18 dias, não são 18 meses, né? 1 ano e 6 meses. Não, são 18 anos em que essa mulher era totalmente oprimida por um demônio, provavelmente, por um espírito maligno que deixava ela encurvada. Havia um problema na sua coluna e que deixava essa mulher totalmente encurvada. E Jesus, vendo-a, tem compaixão dela e cura essa mulher. E é um sábado, ele está na sinagoga e mesmo assim, Jesus, para nos alcançar, para nos libertar, para nos salvar, ele vai fazer qualquer coisa em qualquer dia da semana. Não importa que dia seja, ele é Senhor do sábado, a palavra de Deus diz, né? Ele é dono de todas as coisas e ele não vai permitir que uma vida que esteja precisando de ajuda não seja ajudada por causa de uma tradição ou por causa da própria lei. Mas a lei diz, nós já falamos um pouco sobre isso, aquilo que nós precisarmos fazer para alcançar uma vida, para libertar uma vida, Jesus vai sempre nos permitir fazer em qualquer momento da nossa vida, porque uma vida vale muito mais do que qualquer tradição humana, do que qualquer lei no sentido de legalismo, né? No sentido de tradição, no sentido de regra religiosa, ok? Jesus não estava abolindo uma lei do sábado. Jesus estava justamente fazendo tudo aquilo que precisava ser feito independente do dia, da hora, do momento, ok? Diversas parábolas e discursos. Lucas capítulo 13, do versículo 18 ao 21, o primeiro. O reino é comparado a um grão de mostarda. Lucas 13, 18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus faz duas comparações, né, a respeito de crescimento, de produtividade, de muito mais a respeito de realmente crescimento, gente, porque o fermento, na maioria das passagens, já falei isso aqui, tem a ver com o pecado, mas Jesus está dizendo que o reino de Deus é comparado a uma mulher que pega o fermento e mistura na farinha e aquilo se torna, a massa fica toda grande, né? Ela cresce. Então Jesus está dizendo que nós precisamos crescer no reino de Deus, nós precisamos avançar com o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser conquistado, precisa ser crescido, né? Cada dia mais. Nós precisamos ser esse fermento bom de Jesus para fazer toda a massa crescer, para fazer com que as pessoas sejam agregadas ao reino de Deus. A mesma coisa com o grão de mostarda, né? Nós já falamos um pouco aqui. O grão de mostarda é um grão tão minúsculo, gente, mas quando ele é plantado e então cultivado, ele se torna uma hortaliça, uma das maiores. Jesus está falando sobre uma comparação de crescimento, de avançar no reino de Deus. Isso é o comparativo que Jesus está fazendo aqui. A porta estreita, Lucas 13, do 22 ao 30. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita,
Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Deixa eu só ligar aqui. E ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e os primeiros que serão últimos. Jesus está falando sobre a questão de você achar que é um filho de Deus, estar no contexto religioso, estar nesse mundo, né, levando uma vida extremamente religiosa, extremamente cheia de aparências, onde aparentemente há um cristianismo na sua vida, mas você não tem relacionamento com Deus, você não passa tempo conhecendo Jesus, você não passa tempo amando e adorando o Senhor de todo o teu coração, você não passa tempo desejando conhecer então a vontade do Pai para que você se santifique, para que você se consagre, para que você o conheça profundamente, para que assim você seja encontrado digno, né, do reino de Deus. É disso que Jesus está falando. E ele está falando com judeus, principalmente, né, aqui. Lembrem-se que os evangelhos, Jesus está caminhando em Jerusalém e nas suas regiões ali. Então Jesus ainda não está falando com os gentios. Os gentios vão ser alcançados posteriormente pelos seus discípulos. Mas por enquanto Jesus está falando com a casa de Israel, com as 12 tribos de Israel, com os judeus, gente. Então Jesus está falando, vão ter pessoas que vão sentar no lugar de vocês na mesa do banquete, no reino de Deus, para que os judeus se despertassem, para ouvir verdadeiramente a voz do Pai, a voz de Deus, a voz de Jesus, para que eles compreendessem que Jesus estava ali diante deles, trazendo o reino de Deus para a terra. E eles seriam essa nação primária a ser alcançado. Eles seriam os primeiros a ser alcançados por esse amor de Deus que traria salvação para essa nação. Mas muitos deles não ouviram. E é disso que Jesus está falando. Naquele dia, eles vão se arrepender e já não vai adiantar mais. Arrepender não, eles vão ter tristeza, né? Por não ter tido, então, esse arrependimento real e genuíno e ter conhecido Jesus como ele é. Lucas 13, versículo 31 ao 35. A réplica à ameaça de Herodes. Naquela mesma hora, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse texto, gente, fala justamente a tristeza, né, de Jesus por saber que os judeus, que o povo escolhido por Deus, os seus irmãos, porque Jesus era judeu, não o compreendiam. Não estavam entendendo a sua palavra. Não estavam compreendendo o que ele estava ministrando aos judeus. E ele cita então essa tristeza do teu coração, dizendo: quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha, né, que junta os seus pintinhos debaixo da asa,
que guarda, que cuida, que zela, mas vocês não quiseram, né? Então, ele diz que eles o verão novamente, os judeus, naquele dia, e eles dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, haverá, no tempo do fim, um momento em que Israel, que os judeus, eles vão então ter os seus olhos abertos, eles vão se converter, né, na sua grande maioria, porque o Espírito Santo vai conseguir convencê-los a respeito do Messias, a respeito de Jesus, por causa dos sinais, por causa de tudo que Deus vai fazer nos últimos dias na terra. Muitos judeus vão reconhecer Jesus como Senhor, e então eles dirão, bendito que vem em nome do Senhor na volta de Jesus. Lucas capítulo 14, vamos lá agora. A cura de um hidrópico. Lucas 14, versículo 1 ao 6. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Mais uma vez, né? Jesus está ali ensinando, comendo junto com os fariseus ao seu redor, porque ele está sempre no sábado na sinagoga ou junto, né, com os fariseus e os mestres da lei, porque esse era o contexto ali de Jerusalém para todo judeu, para todos aqueles que estavam ali servindo a Deus. E mais uma vez alguém é curado diante de todo esse povo que se diziam servos de Deus, que se diziam então tementes ao Deus de Israel, mas que não faziam, não tinham uma fé que movia eles a realmente se compadecer dos seus próprios irmãos judeus. Jesus mais uma vez cura. A parábola das bodas. Lucas 14, do versículo 7 ao 14. Bodas fala de casamento, né, gente? Lucas 14, versículo 7 ao 14. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe pedirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse aos que tinham convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmão ou parentes, nem seus vizinhos ricos, se o fizer. Eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus fala duas coisas muito importantes nessa parábola que a gente acabou de ler. A primeira é de nós não buscarmos honra para nós mesmos. Então, todas as vezes que nós formos convidados por alguém, nunca queira o lugar de maior honra naquele lugar onde você está ou no contexto cristão que você está. Seja o mais humilde entre os seus irmãos. Por quê? Porque a hora que o dono da festa, que Jesus vier, ele vai te dar a honra devida, se assim você tiver essa honra. Porque se o inverso for verdadeiro, infelizmente você vai passar muita vergonha. Porque você vai se achar o bambambam da festa e na verdade vão ter pessoas que vão ser muito mais honradas do que você. Então Jesus está dizendo que na ressurreição dos santos, né, na ressurreição dos justos, na ressurreição dos mortos, haverá uma recompensa para cada um. E nós devemos estar atentos de não nos colocar numa posição que Jesus talvez não vá nos colocar.
mas nós desejarmos sim ser mais humildes, mais servos dos nossos irmãos, para que naquele momento talvez nós sejamos então honrados, né, pelo próprio Cristo. Haverá um galardão específico para cada um de nós. A palavra é clara em dizer isso em várias passagens, e nós precisamos compreender que quanto mais nós formos servos uns dos outros, mais provavelmente nós seremos honrados então pelo Senhor. Elisângela, você está dizendo então que eu preciso me humilhar nessa terra, que eu preciso me colocar abaixo das outras pessoas para que Jesus possa me honrar depois? Não é isso que eu estou falando. Humildade, gente, não tem a ver com simplesmente humilhação. Humildade tem a ver com nós considerarmos uns aos outros em amor. Então, eu não me achar maior do que ninguém por causa de posição social ou posição dentro de uma igreja ou em qualquer contexto. A humildade cabe em qualquer lugar, gente. Um rei pode ser humilde, sendo rei, e um simples servo, escravo, pode ser o mais soberbo de todos, ok? Então não se está falando do lugar onde você está, mas da forma com que você lida com o lugar onde você está. Então, que nós possamos ser humildes e deixarmos que a recompensa, a honra sobre as nossas vidas não venha do ser humano, mas venha do próprio Deus para nós, naquele dia em que Ele vai realmente dar honra a quem tem honra, ok? E depois ele está falando sobre essa questão de nós não simplesmente convidarmos, né, para os nossos banquetes, para o nosso convívio, amigos, parentes e pessoas bem-sucedidas, mas nós precisamos ver a humanidade, o ser humano, principalmente aqueles que aparentemente para a sociedade não têm nenhum valor. Esses Deus dá tanto valor quanto aqueles que nós damos valor na sociedade. Então Jesus está dizendo que a nossa recompensa por fazer o bem ao nosso próximo, seja ele quem for, vai vir naquele dia através do nosso galardão. Então faça o bem sem olhar a quem. Esse é um ditado que a gente precisa olhar, porque a palavra de Deus vai falar vários textos a respeito disso também, de nós fazermos o bem a todos, independente da sua posição social, independente do seu credo religioso, independente da circunstância que aquela pessoa está. Nós precisamos ser o canal de Deus para as vidas que estão diante de nós. A parábola do grande banquete. Então vai dar continuidade, Jesus vai continuar falando justamente sobre essa questão de banquete, de bodas, porque ele está falando da sua volta já. Jesus está falando sobre o seu retorno. Lucas 14, versículo 15 ao 24. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Gente, é terrível ouvir esse texto, porque Jesus está falando da sua volta, ok? Jesus está falando da sua segunda vinda, em que haverá um banquete preparado para nós, a chamada boda do Cordeiro, em que o próprio Deus, o próprio Cristo está preparando esse banquete para nós. E muitas pessoas vão dar desculpas por não poder estar nesse banquete, né? Muitas pessoas vão dizer que elas não estão desejosas por esse banquete. Muitas pessoas não querem estar na volta de Jesus com Jesus, porque as próprias atitudes delas dizem isso.
As pessoas podem não falar com a sua boca, mas a atitude de não buscar a Deus, de não desejar Jesus, de não desejar se santificar, de não desejar a justiça, de não desejar a obediência a Deus, já mostra que você não deseja ir para o banquete, ok? Então, aqueles que deveriam ser os principais convidados, e isso também fala para judeus, né, para o povo escolhido de Deus, para a igreja de Cristo, que também muitos não vão estar preparados para esse banquete, justamente porque se prenderam na religião, se prenderam nas suas doutrinas humanas, né? Então, muitos naquele dia dirão, Senhor, mas eu fui convidado, né? Eu deveria estar nesse banquete. Jesus vai dizer que essas pessoas não vão participar desse grande banquete. O preço do discipulado é o nosso último texto de hoje. Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 35. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando sobre o preço de servi-lo, ou melhor, o preço de segui-lo, ok? Por quê? Porque na verdade a multidão estava ali diante de Jesus, muitos o seguiam, mas eles não queriam o verdadeiro comprometimento com o reino de Deus. Mais ainda, eles não queriam o comprometimento com a renúncia que seguir Jesus traria sobre eles. Porque muitas vezes as pessoas elas têm vontade de ter Jesus, de servir Jesus, de receber a bênção de Jesus, mas não compreendem que por trás de Jesus, por trás não, na vida de Jesus, ele traz consigo essa própria renúncia. Jesus foi o nosso principal exemplo. Jesus foi o nosso principal caminho, né, de renúncia. Ele se esvaziou, a palavra de Deus diz, né? Ele era Deus e ele primeiramente se esvaziou para se tornar homem como eu e você, simples mortal, vamos dizer assim, né? E para nos mostrar justamente como é ser filho de Deus. Então, aquele que não olha para o verdadeiro filho de Deus e não compreende o que é ser filho de Deus, não vai ser digno de ser discípulo de Jesus. O que é ser discípulo? É alguém que aprende com o seu mestre e então replica os verdadeiros ensinos, passa à frente tudo aquilo que tem aprendido com o seu mestre, com o seu discipulador. Jesus está o tempo inteiro nos ensinando através do evangelho, através da sua vida, como é ser filho de Deus. Você deseja ser como Jesus? Você deseja seguir os mesmos padrões de vida de Jesus? Então sim, você está pronto a pagar o preço pelo discipulado. E quando a gente fala de pagar preço, gente, eu não gosto muito dessa frase, porque infelizmente no meio cristão há um entendimento um pouco distorcido sobre esse pagamento de preço, ok? Então não veio ao caso aqui, não vou nem citar o que se fala no meio cristão sobre isso, né? A forma com que as pessoas veem isso, mas o preço a ser pago é justamente porque uma vida de renúncia do seu eu vai fazer você mortificar a tua carne o tempo inteiro,
para que o Espírito Santo, através da sua vida, mostre Jesus através de você, mostre o próprio Deus através de você. Então, quando nós somos levados a pedir perdão, a nossa carnalidade, ela não quer esse pedido de perdão, mas porque nós entendemos que Jesus, ele nos perdoou, ele é o exemplo de verdadeiro perdão, então nós vamos perdoar. E isso traz um preço em si, o preço do discipulado. Eu estou aprendendo com o meu mestre, que ele perdoou toda a humanidade através da cruz, ele trouxe perdão para mim. Então, se eu era para ter morrido e ir para o inferno, mas ele me perdoou, eu também preciso perdoar. E assim com todo o ensino de Jesus, a gente poderia citar um a um dos ensinos, né? Perdão, misericórdia, amor, compaixão, todos os atributos de Jesus ou do próprio Deus que estavam em Cristo, eles precisam estar na nossa vida. E eu te garanto, não é fácil renunciar muitas vezes o nosso ego, renunciar a nossa própria vontade para ser então um discípulo de Jesus, mas vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Esse é o mais importante. Então, que nós possamos verdadeiramente ser esses discípulos que Jesus espera que nós sejamos, para que nós não sejamos um sal sem sabor, que não vale para nada, nem para adubar o solo, ok? Nós seremos lançados, então, no castigo eterno, e não é isso que nós queremos, mas nós desejamos ouvir a voz do Espírito Santo e então sermos esses discípulos que ouvem a voz do seu mestre e põem em prática cada uma das palavras que tem aprendido. E nós vamos carregar nossa cruz, sim, pelo menos eu tenho desejado aprender com Jesus, aprender na palavra e colocar em prática dia após dia, ainda que eu tenha que esmurrar a minha carne, como Paulo diz, né? Muitas vezes com muita dificuldade, renunciar à minha própria vontade para tentar fazer um pouquinho mais da vontade de Deus na minha vida e na vida do meu próximo. Amém, queridos? Hoje foi um pouquinho mais extenso por causa da quantidade de parábolas e a gente tem que falar um pouquinho dos textos, mas eu creio que é bênção, né? A gente vai continuando aqui. Nossa leitura amanhã, se Deus quiser, a gente continua em Lucas, a partir do capítulo 15, 16. Então, a gente tem alguns trechos aí dentro de Lucas e a gente provavelmente vai terminar com João aí, tá bom? Amanhã a gente, se Deus quiser, a gente tá aqui de volta para continuar nossa leitura dentro dos evangelhos. Deus abençoe vocês e até amanhã.